Uma cientista americana recebeu um aviso direto da própria comunidade científica. Pare agora. Não era uma crítica comum, não era disputa acadêmica, era um alerta. A pesquisadora Kate Adamala estava chegando perto demais do que não devia. Ela estava chegando perto demais de brincar de Deus. O projeto da Kate Adamala poderia revolucionar a medicina ou provocar um desastre biológico global. Não tem meio termo. Parece exagero? Fica comigo até o final, porque quando você entender o conceito de vida espelhada, você vai perceber por que dezenas de cientistas escreveram um relatório de mais de 300 páginas, basicamente dizendo uma coisa: não faça isso. Inês Tranks, Peter aqui. Katarzyna Adamala, ou simplesmente Kate Adamala, é uma bióloga geneticista da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Uma das obsessões dela é a origem da vida. Afinal, como que a vida surgiu no planeta? Foi mesmo a combinação de moléculas ao acaso? E essas moléculas poderiam ser combinadas de novo em laboratório? Kate Adamala resolveu testar isso. Ela trabalha com algo que parece ficção científica. Células sintéticas. Não é robô, não é IA. É literalmente montar uma célula do zero. Foi aí que a tentação falou mais alto. Foi aí que ela pensou no que nunca deveria ser feito. Se a gente conseguisse montar a vida, o que exatamente impede a gente de modificar a vida completamente? Se você gosta de temas assim, já segue o canal, ativa o sininho e comenta aqui. Outra sugestão pro quadro aí, Nerd Curiosidades. Vamos lá. Bom, pra gente entender o tamanho desse buraco, a gente precisa entender o conceito de quiralidade. O que é isso, Peter? É aquele bagulho lá do jogo Death Stranding? Não, esquece o jogo, ok? Quiralidade é um conceito muito curioso e descoberto por Louis Pasteur. Sim, o mesmo Pasteur que descobriu que ferveu o leite, depois de resfriar rápido, matava todas as bactérias. A gente só não mostra de caganeira hoje por causa das descobertas do Pasteur. Enfim, Pasteur percebeu um padrão estranho. A vasta maioria das moléculas que formam os compostos orgânicos são orientadas sempre na mesma direção. Ou elas são orientadas para a esquerda, ou elas são orientadas para a direita. Não é só uma questão de juntar os átomos e correr para o abraço, não. Existe uma forma muito específica. Isso quer dizer que não é possível encontrar na natureza formas que fogem desse padrão. Pasteur chamou isso de quiralidade. Peter, não entendi nada. Calma que eu vou explicar. Pensa numa estrutura de uma pessoa. As biomoléculas são tão tridimensionais como uma escultura. Só que Pasteur descobriu, por exemplo, que todas as moléculas de DNA e RNA, a base da vida, são destras, por assim dizer. Se o DNA e RNA fosse uma estátua humana, elas estariam sempre na mesma posição, com o braço direito levantado, ok? Não existe na natureza molécula de DNA ou RNA com o braço esquerdo levantado. Da mesma forma, a vasta maioria das proteínas são estruturas canhotas, ou seja, orientadas para a esquerda. E mais bizarro de tudo isso é que o Pasteur não descobriu o motivo para as coisas serem assim. Desde 1848 até hoje, nenhum cientista conseguiu explicar essa coincidência, essa limitação. E as biomoléculas são como peças de quebra-cabeça. Elas só se encaixam de um jeito, sempre. É igual a luva, entende? Não tem como você colocar uma luva esquerda numa mão direita, nem vice-versa. Então as biomoléculas só encaixam por causa da sua quiralidade. E levou mais de um século e meio para alguém fazer a pergunta que não devia. A pergunta que muda tudo. E se a gente inverter essa quiralidade? A gente teria uma vida espelhada. A gente teria DNA espelhado, proteínas espelhadas, células espelhadas. Uma biologia inteira invertida. Um mundo invertido. Tá entendendo, né? E onde foi que a gente viu isso antes? Na ficção. Só na ficção. Na ficção é muito comum o conceito de universo paralelo, oposto ao nosso. A série de TV Star Trek batizou essa ideia com um episódio inteiro chamado de Universo Espelho. Era uma outra realidade em que tudo que existe na nossa realidade também existe lá, só que invertido. E essa ideia se espalhou por várias obras. A DC Comics com a Terra 3, onde todos os super-heróis são malignos. Na Marvel a gente tem o Cancerverso com o mesmo conceito. A DC Comics foi além e também criou o mundo bizarro, né? Em que todas as coisas são o inverso do normal, entende? Não só o do campo moral. Virou, mexeu, tem alguma obra trabalhando em cima disso. O próprio mundo invertido Stranger Things brinca com o conceito. Isso seria possível na vida real, sabe? Uma versão espelhada da gente, uma versão que faria de tudo para destruir a gente. E se eu te disser que isso é possível, mas a nível celular? E é aqui que o perigo começa. Sabe qual é o problema de uma vida espelhada? Esse bagulho tem uma característica aterradora. Uma vida espelhada não seria reconhecida pelo sistema imune. Nosso corpo evoluiu para combater organismos com a quiralidade normal, né? Se algo invertido aparecesse, o sistema imunológico simplesmente não saberia o que fazer. Nenhum anticorpo encaixaria, nenhuma defesa funcionaria. Agora imagina isso escapando de um laboratório. A doutora Kate Adamala estava se metendo com essa ideia. Só que bem antes dela levantar essa treta, ela estava mexendo com outro conceito polêmico. A linha de pesquisa principal da doutora Adamala é a criação de células sintéticas. É refazer a vida tijolinho por tijolinho. A Adamala acabou se tornando a maior especialista do mundo nesse tipo de pesquisa. Ela é criadora da iniciativa Monte uma Célula e cofundadora da empresa de células sintéticas SynLife.
Parece coisa de ficção, né? Parece uma empresa tipo Umbrella, né? Tipo Alex Corp, tipo Weyland Yutani. Nesse porte, o ser humano deveria ter esse poder, sabe? Criar uma célula do zero não seria ir longe demais? Onde que a gente traça esse limite? Hoje são células, mas e amanhã? Seria possível construir um organismo inteiro dentro de um laboratório? Kate Damala acredita que sim, ela acha que é possível isso. Ela torce por isso. Sente só o que ela falou, abre aspas. Uma célula sintética seria como um sistema operacional para a vida. Permitiria manipular a biologia em uma escala sem precedente, com uma precisão que não conseguimos obter em células naturais. Nós vamos construir modelos de processos celulares, tanto saudáveis quanto patológicos, para entender como as células saudáveis podem funcionar melhor e como as doenças começam. Só que piora, e piora muito. Kate Damala não parou por aí. Se ela iria criar biomoléculas do zero, o que impediria ela de criar biomoléculas espelhadas? Se é para montar em laboratório, a quiralidade não importa, concorda? O cientista poderia criar células da orientação que ele quisesse, né? Da esquerda para direita, da direita para esquerda, para cima, soco, pula. Ela podia meter um combo nesse negócio. A grande pergunta para ela era: por que não? Foi aí que começaram a vir os alertas. Colegas da comunidade científica começaram a alertar para ela nem pensar em fazer aquilo, tipo, nem pensar, esquece. Só que ela só conseguia ver as vantagens do processo. E sim, existem vantagens, né? Era uma oportunidade de aprender sobre a própria origem da vida. Por que a natureza escolheu a quiralidade X e não a quiralidade Y? É uma questão de eficiência ou, tipo, tanto faz? Se tanto faz, por que a evolução escolheu esse caminho e não o outro? Assim, no fundo, a Kate Damala tinha boas intenções. Ela não queria destruir o mundo. Ela queria entender a vida e talvez curar doenças que hoje são incuráveis. Biomoléculas espelhadas poderiam ser uma revolução na medicina, na fabricação de medicamentos que não se degradam dentro do organismo. Porque pensa, uma vez que essas proteínas e componentes são invertidos, elas não são atacadas pelo sistema imune, não são facilmente dissolvidas. A chave do tratamento de câncer, de todos os tipos de câncer, pode estar em remédios produzidos com biomoléculas invertidas, ou mesmo células completas espelhadas. Infelizmente, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? E o lado ruim da vida espelhada é assustador. E se uma forma de vida espelhada escapasse do laboratório ou fugisse do controle dentro do corpo de alguém, a gente estaria criando o predador perfeito. A questão é justamente que essa vida espelhada não é atacada pelo sistema imune. Como a quiralidade foi invertida, as ferramentas para neutralizar invasores não encaixam. Todos os seres vivos evoluíram com a quiralidade em mente. Se você introduzir um organismo na natureza, que é uma vida espelhada, esse organismo não vai ter adversários. Isso é muito grave, Peter. Seria um evento de nível de extinção. E não sou eu dizendo. Essa é a posição do David Relman, que é professor de microbiologia e imunologia da Universidade de Stanford. Ele é um dos cientistas que avisou a Damala. Ele diz o seguinte, abre aspas, poderíamos criar algo que cresceria inexoravelmente, se espalharia pelo planeta e deslocaria ou mataria muitas formas de vida, incluindo nós, os animais ao nosso redor, as plantas ao nosso redor e até mesmo alguns dos micróbios. Cara, uma vez dentro do corpo humano, uma única célula espelhada poderia se replicar infinitamente, sem jamais ser detida pelo sistema imune. A vítima sofreria um choque séptico, né? Uma infecção generalizada. Nem mesmo a medicina poderia deter essa infecção. Todos os nossos medicamentos atuais foram criados pensando na quiralidade, incluindo os principais antibióticos. As consequências seriam previsíveis. Existe a possibilidade da vida invertida não conseguir manter o próprio metabolismo. Afinal, né, cara, a maior parte dos recursos biológicos para manter a vida também tem uma quiralidade específica. Ainda assim, existem proteínas e outros componentes que não seguem essa regra. Esses componentes independentes, eles poderiam sustentar a vida espelhada por tempo suficiente para ela se alastrar. A partir desse ponto, a gente teria um novo problema. O fato é que esses componentes independentes também são vitais para a vida normal. E aí iria valer a lei do mais forte na competição de recursos. A vida espelhada consumiria esses recursos mais rápido do que a vida normal. E a gente seria eliminado da competição. É um cenário apocalíptico. Michael Key, professor de bioquímica da Universidade de Utah, explicou o seguinte, abre aspas, esse organismo espelhado poderia simplesmente morrer de fome, o que consideramos mais provável, ou consumir todos os recursos da Terra e competir com toda a vida existente. É uma gama enorme de possibilidades. É um risco muito grande, sabe? É o 880 com toda a vida do planeta. Pô, quem quer correr esse risco, né? E aqui vem a reviravolta. Kate Damala entendeu isso. Ela suspendeu a pesquisa. Ela não renovou o financiamento. Ela parou completamente o projeto. Mas isso não resolveu o problema. A Damala ficou com outra pergunta na cabeça. E se outra pessoa seguir em frente? Foi então que Kate Damala deu a volta completa. Hoje, a Damala é uma das vozes mais fortes contra o desenvolvimento de biologia espelhada. Ela reuniu um grupo de especialistas e produziu um documento gigantesco de mais de 300 páginas. O documento pede um fim toda e qualquer pesquisa no sentido do desenvolvimento de biomoléculas espelhadas. O artigo é assinado por 37 cientistas, incluindo 2 ganhadores do Prêmio Nobel. Esse relatório concluiu que a ciência ainda não tem condições de produzir células invertidas
mas isso pode acontecer nas próximas décadas. A gente está muito próximo de conseguir. A própria Kate da Mala chegou perto disso. A partir desse compromisso assinado, também foi criado um Fundo Mundial para Biologia Espelhada, né, para educar a comunidade científica e a sociedade de uma forma geral sobre os riscos envolvidos. A gente está falando aqui, galera, da maior ameaça biológica já imaginada pelo homem, mais do que qualquer arma, inclusive as armas nucleares. Bastaria uma única célula fora de controle para provocar uma catástrofe sem precedentes. Hoje, Kate da Mala conhece os riscos, e ela sabe que esses riscos não compensam qualquer vantagem possível. Abre aspas. Não há nenhuma vantagem na biologia espelhada que não pudesse ser alcançada de outras maneiras com a biologia normal, fecha aspas. Mas uma pergunta final continua no ar. Pensa comigo, se a tecnologia existe, né, se os benefícios são gigantescos assim, e se os laboratórios do mundo inteiro estão avançando em biologia sintética, eu vou ter que perguntar, quanto tempo até alguém decidir tentar de novo? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida. Sabe por quê? Porque se um dia uma única célula espelhada de escapar, pode ser tarde demais para voltar atrás. Agora comenta aí pra gente se você ficou sabendo desse risco ou se esse tipo de informação nem chegou até você. Assim, você tem que tentar ou é melhor deixar quieto? Comenta aqui embaixo que eu quero realmente saber. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, sempre trazendo novos temas pra você aqui no Enéas Curiosidades, falando de ciência, de universo, de vida, de história e também super-heróis, cinema, dando dicas pra vocês de animes, de filmes. Tamo junto sempre, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui! Uhul!